Olá, tudo bem com vocês? Professor Brunão, para que a gente possa continuar aqui os nossos estudos na disciplina de Geografia. E é importante que vocês comecem a estudar, hein, galera? A avaliação de vocês é aí na próxima sexta-feira. E essa daqui é uma videoaula de revisão rapidinha, tá? Só para que a gente possa voltar um pouquinho e explicar rapidamente alguns pontos mais importantes a respeito dos capítulos que nós estamos estudando, sobretudo sobre o setor primário e, portanto, as atividades ligadas relacionadas à produção agrária, ou seja, as atividades ligadas à terra. Então vamos começar aqui, eu preparei uma lousinha para vocês aqui, tá vendo? Então nós temos aqui o ponto 1, as atividades econômicas ligadas à terra. Vamos nos lembrar basicamente do que, galera? Essas atividades são aquelas atividades do chamado setor primário, ou seja, aquele primeiro setor da economia. Isso eu já expliquei para vocês lá atrás no outro bimestre. Nós temos na economia basicamente 3 setores. Setor primário, que são as atividades que eu já vou descrever aqui abaixo, ligadas relacionadas à terra. O setor secundário, que é basicamente aquele da atividade industrial. E o setor terciário, que é ligado aos serviços e também ao comércio. Beleza, galera? Então vamos lá. Ó. Em relação ao setor primário da economia, o que nós precisamos saber das atividades mais importantes? São basicamente 3, ó. Tá vendo? Conforme eu estou passando o mouse aqui, ó. A primeira atividade é o extrativismo. O que seria a definição de extrativismo, Brunão? O extrativismo é uma atividade que consiste em extrair, ou seja, retirar da natureza quaisquer produtos que possam ser cultivados para fins comerciais ou também para fins industriais. E aí nós temos 3 tipos de extrativismo diferentes: o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral, beleza? Então, um exemplo de extrativismo animal seria a caça e a pesca. Já a retirada do látex, a extração de óleos e madeira seria um exemplo de extrativismo vegetal. E a obtenção de ferro, de manganês, de bauxita, níquel, ouro e outros tantos minérios seria exemplo de extrativismo mineral. Então, de maneira muito simples, extrativismo é algo que você vai lá, extrai da natureza, retira algo que pode ser utilizado para você, seja para fins comerciais, seja para fins de aplicação na indústria, beleza? Isso é diferente das outras atividades. Então vamos indo para as outras rapidinho. Pecuária, galera. A pecuária é uma atividade que trata de todos os aspectos relacionados à criação de gado. E a pecuária pode ser basicamente de 2 tipos, tá? Nós temos a pecuária de tipo intensiva, que é o gado criado de maneira confinada, há um processo de vacinação mais intenso, os cuidados veterinários também, você tem ali o emprego de uma forte mecanização, a maior produtividade, ou seja, a ideia é que você consiga criar o gado de maneira mais controlada para que ele possa ser, portanto, de uma qualidade superior, de uma qualidade melhor, né? Isso é feito em escala significativa também no Brasil e em alguns países no mundo, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, tá? Que são países aí conhecidos por serem celeiros, né, agrícolas e também por terem atividade pecuária muito intensiva, muito forte. E você tem também um outro tipo que seria a pecuária extensiva, que já é um gado criado de uma maneira um pouco mais solta, vamos dizer assim, né? Então aí o trabalho ele é mais manual, ali basicamente a pastagem para o gado poder ser cuidado, enfim, ser criado, né? E o emprego da mecanização ele é muito menor. Isso acaba acontecendo não só também nesses países, como é o caso do Brasil, mas acaba acontecendo também em países mais pobres de maneira geral, viu, pessoal? Por quê? Porque você aproveita das extensas áreas que você tem aí para poder criar o gado, mas o controle sobre ele acaba sendo um pouco menos intenso, beleza? Bom, esses conteúdos, pessoal, apenas reforçando, eu já expliquei em aulas anteriores, então aqui é rapidinho o bate-papo na revisão, que é só para pontuar, para refrescar sua memória e você, né, estudar para avaliação, beleza? Outra atividade importante do setor primário, a agricultura. Qual que é a definição? Agricultura é a mesma coisa que você cultivar. Então, a agricultura, ela nada mais é do que uma técnica que foi aprendida por nós, seres humanos, com o passar dos anos, e isso se deu basicamente na Revolução do Neolítico, com o início do processo de sedentarização. Os homens deixavam de serem nômades, começaram a se sedentarizar, ou seja, ficar, né, num lugar, se fixarem num determinado lugar, e a partir da observação do crescimento de algumas plantas dentro da natureza, eles entenderam que seria possível dominar aquela técnica e replicar aquele plantio, né? Então isso foi o surgimento, vamos dizer assim, o início, né? Isso foi uma grande revolução na história da humanidade. Nós sabemos, inclusive, que as primeiras civilizações elas vão se fixar às margens de rios, aproveitando-se das suas cheias, como é o caso do Rio Nilo, do Rio Tigres, do Rio Eufrates, enfim, e vão desenvolver ali a atividade da agricultura. Então, agricultura é a mesma coisa que cultivar. Portanto, diz respeito a um conjunto de técnicas que tem como finalidade cultivar a terra a fim de se obter alimentos ou produtos ligados a ela. E a gente sabe que a agricultura é uma atividade fundamental para todos nós, porque afinal de contas, se o campo não produz, nós aqui da cidade também não conseguimos
consumir, né, pessoal? A gente não consegue se alimentar. E olha que a gente utiliza aí uma série de gêneros alimentícios para que no dia a dia a gente possa ter aí, enfim, o nosso cardápio, né, mantermos a nossa nutrição e tudo mais. Então é uma atividade das mais importantes e das mais significativas. E nós sabemos que no caso brasileiro nós somos um país onde o setor, né, agrário, o setor da pecuária, né, mesmo o extrativismo, são setores importantes da economia, tá? É um setor aí muito significativo, esse setor primário. Alguns dos exemplos do que nós temos aí de agricultura seria o plantio de soja, de milho, de arroz, de feijão, de cana-de-açúcar, enfim. Além de, obviamente, e é preciso ser dito também, a produção de diferentes gêneros alimentícios, mas que são lógicas um pouco diferentes, né? Por quê? Porque há produtos que são basicamente voltados para a exportação, que são esses plantados, né, em grandes monoculturas, né, ou seja, em grandes propriedades, como é o caso, por exemplo, da cana-de-açúcar aqui na região. Se você viajar aí pelas rodovias aqui do interior do estado de São Paulo, você vai ver bastante cana, né? Aqui em Araraquara, por exemplo, você vai ver também uma produção intensa de laranja, ou seja, são gêneros agrários aí que são cultivados e voltados basicamente para a exportação, ou seja, para fora, beleza, galera? Quando a gente fala em agricultura também, é importante pensar na questão das técnicas agrícolas que a apostila traz, de maneira muito resumida. Ela mostra duas ali: a questão da irrigação, que é utilizada desde a antiguidade, né? Você faz aquela irrigação, você tem, portanto, ali a terra em condições melhores para você poder realizar o plantio, e também a técnica da rotação de culturas, que é uma alternância planejada e previamente ordenada do cultivo de diferentes tipos de vegetais em um determinado período sobre um determinado local. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é que você possa manter ali a saúde, vamos colocar assim, do solo, ou seja, os seus nutrientes, a partir também dessa rotação de cultura. Por exemplo, se você só plantar cana-de-açúcar e for deixando, o solo vai se arrebentando com o passar do tempo. Então você vai plantando outros gêneros agrários também numa rotação de cultura, numa troca de cultura, né? Para que você possa ir tentando melhorar a qualidade, né, dos nutrientes daquele solo. Belezinha até aqui, galera? Então, falei em setor primário, tem que lembrar desses três. Na avaliação eu farei perguntas relacionadas a isso também. Bom, outra coisa importante que é preciso observar. Quando vocês estiverem aí com a apostila aberta de vocês, eu quero que vocês abram aí depois na página 13, tá? Ou observem basicamente aqui pelo que eu estou mostrando para vocês. Por quê? O que é preciso chamar a atenção aqui? Aqui nós temos um mapa, pessoal, falando sobre a agropecuária no mundo. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção nesse mapa. Eu já falei isso em sala de aula, mas eu repito agora aqui. Que é importante vocês observarem que as práticas da agricultura, conforme traz a legenda desse mapa, possuem sim uma íntima relação também com a questão do solo, né, gente? Não, aliás, não só do solo, mas principalmente também com a questão dos fatores climáticos, né? Áreas, por exemplo, que são áreas mais frias, vamos dizer assim, são mais propícias a certos gêneros alimentícios, né? A certas culturas agrárias, do que comparado, por exemplo, a áreas em que chove mais, né? Então, por exemplo, originalmente ou tradicionalmente, vamos dizer assim, o trigo, ele é um tipo de planta, enfim, que ele vai bem em lugares mais frios, né? E não em lugares mais quentes, tá bom? Então, aqui é só um exemplo para poder ficar claro isso para vocês, pessoal. E aqui a gente tem nesse mapa, portanto, essa atividade agropecuária no mundo. Perceba que nós temos muitas áreas aqui de um tipo, né, de agricultura de primitiva de subsistência, como é o caso, por exemplo, de boa parte da África, né, do continente africano, uma parte da Ásia e parte também do Brasil aqui e de um pedacinho da América do Sul, né, da América Latina, se a gente parar para pensar, do México aqui para baixo, certo? Isso significa dizer que essa agricultura primitiva de subsistência é voltada, como o próprio nome já diz, para a própria alimentação e, por vezes, é um processo de produção bem primitivo, tá? No verdinho mais claro, nós temos uma intensiva de subsistência. No rosinha, uma comercial de gêneros basicamente tropicais. Nós sabemos que aqui, por exemplo, como é o caso do próprio México, da América Central, aqui nós temos uma produção muito grande, né, de gêneros tropicais, como é o caso da banana, do abacaxi, enfim, que são alimentos importantes também. E do ponto de vista também, quero chamar a atenção aqui das áreas relacionadas à questão da pecuária. Nós temos aí amplas áreas de pecuária extensiva nas localidades em que há justamente as áreas de pastagem adequada para que isso acabe acontecendo, e também a pecuária intensiva. Se vocês baixarem um pouquinho aí, ó, ou virarem, né, a página de vocês na página 14, a gente tem um detalhamento maior sobre o uso do solo aqui no caso brasileiro, tá? Então, no caso brasileiro, perceba que, observando isso, a gente consegue ver que a concentração do extrativismo vegetal no Brasil se dá basicamente na área da floresta amazônica, né? Por questões óbvias, porque ali é uma área onde é possível se realizar essa atividade de extrativismo, como é, por exemplo, o caso da obtenção da borracha, né? Lembra que o Brasil chegou a ter, inclusive, um ciclo econômico, que foi o ciclo da borracha.
Assim como também essas áreas de extrativismo vegetal, como nós estamos identificando aqui, dá para se obter diferentes tipos de produtos, né, vamos pensar assim, a partir de uma exploração da floresta amazônica, tá? Então, essa é a ideia. Outra coisa, nós temos área de pecuária intensiva. Essa pecuária intensiva está concentrada em parte da região centro-oeste, do sul e também do sudeste, beleza? E a pecuária extensiva ela está numa área mais aqui na parte norte, vamos dizer assim, do centro-oeste, já pegando um pedaço aí da floresta amazônica que infelizmente vem sendo destruída aí de maneira sistemática, né, pessoal? Temos aqui também, ó, na região do interior do Nordeste também, tá? Muito dessa pecuária mais extensiva, que como eu falei ainda há pouco, acaba sendo uma pecuária um pouco menos produtiva, né? A pequena lavoura comercial e também familiar tem uma certa distribuição no Brasil, muito embora ela esteja concentrada na região sul, no interior da região sul, e também no interior da região sudeste, né? E a agricultura predominantemente comercial, que são esses esquinhos, também estão distribuídas nas áreas cujo papel do agronegócio, cuja importância do agronegócio é muito grande, destacadamente também, novamente, o sul, o sudeste, parte do centro-oeste e um pedacinho aqui, um pedacinho bem pequeno só, da região nordestina. Aqui vocês têm as setas a respeito dos principais tipos de alimentos que são voltados para exportação, porque vamos nos lembrar, quando nós estamos falando dessa agricultura predominantemente comercial, nós estamos falando daquela parte mais grossa do agronegócio, que é voltada justamente para a exportação. E aqui nós temos em rosa aqui o que seria o cinturão da pecuária leiteira. Quando eu falei ainda há pouco aqui, deixa eu até voltar, da questão da pecuária, ó, a gente tem a criação de gado para corte, como é o caso da carne, e a criação do gado leiteiro, além de obtenção de peles e couros para as indústrias de calçado. Então, veja, a utilização também do gado, ela é de suma importância para diferentes setores econômicos. Belezinha até aqui, galera? E para que a gente possa avançar e fechar, o segundo ponto que eu chamo a atenção de vocês, diz respeito à sociedade e o meio rural, tá? Que seria o outro capítulo também da apostila, né? Seria o outro capítulo aqui, ó, o capítulo 2, se a gente descer um pouquinho mais ele, ó. Tá vendo? Ó? Capítulo 2, sociedade e meio rural, tá? Então, o que nós temos aqui, basicamente, que lembrar? Eu falei bastante sobre isso, falei que com o passar do tempo, cada vez mais nós temos um processo de transformação das paisagens do meio rural, por conta justamente do desenvolvimento dessas atividades econômicas, tá? Vamos nos lembrar que essas atividades econômicas desenvolvidas no campo, elas são fundamentais para nós, tanto do ponto de vista da produção alimentícia, né, da produção dos alimentos que nós vamos consumir aí no cotidiano, assim como também da obtenção de matérias-primas importantes e fundamentais, né, que a gente vai ter uma ampla utilização na indústria. Por exemplo, você vai comprar um carro, você sabe que o carro ele vai ter que ser fabricado ali o aço, né? O aço ele vai ter que ser feito a partir da combinação de minérios, enfim, e assim vai. Então, quer dizer, você tem ali toda uma importância para a dinâmica de vida nos dias de hoje daquilo que é produzido, sim, no meio rural. A gente sabe também que os investimentos, ó, o segundo ponto aqui, que os investimentos em ciência e tecnologia são os responsáveis pela promoção, ou seja, pelo desenvolvimento do que nós entendemos como a modernização no campo. Bruno, o que é essa modernização do campo? De maneira muito simples, galera. É o uso cada vez mais intenso de máquinas para aumentar a produção, né? Então é a mecanização do campo. Então, por exemplo, antes você tinha um trabalhador que ficava lá, né, cortando a cana, por exemplo, agora você tem uma máquina que passa e faz isso. Óbvio que isso não quer dizer que tenha substituído completamente essa forma de trabalho, tá, gente? Mas isso quer dizer que em áreas mais produtivas há um emprego, um investimento muito maior em ciência e tecnologia aplicada, sobretudo, a essa dimensão da produção no meio rural, tá? Então, ó, uso de máquinas, além também dos defensivos agrícolas aí, né, dos produtos químicos, conhecidos também como os famosos agrotóxicos, que é para poder tornar, por vezes, aí, as diferentes lavouras mais resistentes a certas pragas, para você não perder a produção, para você poder lidar aí com as intempéries e com as dificuldades que você pode enfrentar ao longo de um período aí. Então, o que acaba acontecendo? Tem sido cada vez mais utilizado, né, essa questão do agrotóxico nos produtos, a fim de que você possa também tentar preservá-los, né, e manter mais imune aí a questão das pragas. É óbvio que isso também traz um certo impacto para a saúde, mas esse é um debate que a gente pode fazer até mais à frente, beleza? E um último ponto que eu quero chamar a atenção para ir fechando já, para não me alongar muito, a questão da biotecnologia que permite o aprimoramento dos processos agroindustriais. Eu cheguei a falar para vocês, inclusive, que o Brasil é um dos países, principalmente por meio da Embrapa, que é a empresa brasileira aí responsável por essa parte mais da agricultura, né? Que é a produção cada vez maior
de produtos transgênicos, ou seja, olha só que interessante como esse gráfico aqui está mostrando para nós, né? Ele está mostrando quanto a adoção de culturas transgênicas no Brasil, ela veio crescendo com o passar do tempo, né? Então, ó, se você compara aí num período de praticamente 10 anos quase, né? Vamos dizer 9 anos, entre 2008 e 2017, dentre os principais gêneros, ó, tá vendo? Que se tornaram culturas transgênicas no Brasil, destaque para o algodão, a soja e o milho. O Brasil é um dos países muito exportador de soja. A soja, por exemplo, tradicionalmente, ela é um tipo de cultura agrária, né? Ela é um tipo de alimento, enfim, que acaba indo bem em regiões mais frias. Mas no caso brasileiro, nós produzimos muito em regiões mais quentes. Isso se deve por conta do quê? Por conta desses processos transgênicos. De maneira muito simples, o que seria essa transgenia? Né? Nada mais é do que uma modificação genética da semente, galera, para que essa semente possa estar mais adaptada a condições adversas, a fatores climáticos, a pragas e etc. Então, esse investimento é pesquisa, né? Se tem por trás disso. Esse investimento é o que acaba gerando essa maior resistência dessas plantas, né? E, portanto, é o que permite aí aumentar a produtividade. Essa mecanização do campo, essa modernização do campo, os investimentos nos transgênicos, tudo isso tem como principal objetivo aumentar a rentabilidade, né? Ou seja, aumentar a produtividade, né, desses alimentos, enfim, desses diferentes gêneros agrários no campo, né, de maneira geral, num período cada vez mais curto. É óbvio que isso vai trazendo também, inclusive, impactos sociais e impactos do ponto de vista também ambientais, né, se a gente parar para pensar no mundo como um todo. Né? O Brasil não está fora dessa lógica também. Beleza, pessoal? O que eu quero chamar aqui a atenção também, mostrar um último mapa para vocês, e aí eu fecho. Aqui nós temos a questão da população ativa na agricultura, né? E aí a gente percebe que nos países mais pobres, né, como é o caso, por exemplo, do continente africano, é onde você tem uma maior concentração da população no meio agrário, né? Isso não quer dizer que os demais países não tenham uma produção agrária, mas é diferente. O que acaba acontecendo? Você não tem a população concentrada ali e, por vezes, até praticando agricultura de subsistência, né? Você tem o quê? Um desenvolvimento mais intenso do setor agro, né? E aí você acaba tendo uma produtividade maior, que rende um lucro maior, mas gera um problema também do ponto de vista do trabalho, porque muitas das pessoas acabam ficando sem as terras, enfim. Você tem muitas das pessoas que acabam ficando também desempregadas no meio disso tudo, se elas acabam não se atualizando para tentar operar essas máquinas, enfim, fazer outros tipos de atividades produtivas. E aqui, curiosamente, perceba que há uma relação, né, onde há, olha só o paradoxo, né, vamos dizer assim, a grande contradição disso tudo, né? Mesmo onde você tem a população que é mais dependente da agricultura, né, é onde são os lugares onde você tem também, por outro lado, a população mais subnutrida, né? Por quê? Porque você tem diferentes fatores aí relacionados também à desigualdade social que acabam impactando diretamente do ponto de vista não só dessa produção agrária, mas da falta de acesso à terra, as condições mais precárias para poder produzir, enfim, tem uma série de fatores importantes que nós também já trabalhamos em sala de aula. Beleza, pessoal? Bom, espero não ter me alongado muito, estudem bastante, aproveite, essa semana não tem tarefa, tá? Essa semana fica dedicada aí para que vocês possam estudar, ler o conteúdo na apostila e também tirar as dúvidas aqui comigo por meio da nossa plataforma Natureza Cloud. Show? Um abraço do tio Brunão para vocês e até mais!